Vereadores para ocuparem seus lugares. Boa tarde a todos. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em questão. Deixa eu baixar essa bosta aqui. Tá? Comissão técnica e pedido de representantes políticos ou entidade interessada. O objetivo da audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. Declara aberta essa audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso para debatermos sobre o projeto de lei 5332. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Neste ano, a Câmara Municipal dividirá a discussão do orçamento municipal para 2023 em diversas audiências públicas, diferente do que aconteceu nos anos anteriores. Semanalmente, a população poderá debater junto com representantes do Legislativo e do Executivo as prioridades e as demandas de investimento para uma ou mais pastas municipais. Todos os encontros contarão com a transmissão ao vivo pela TV Câmara. Estamos abrindo hoje os debates sobre o orçamento pela Secretaria de Educação e Cultura. O projeto de lei número 5332 estima a receita fixa e a despesa do município para o exercício financeiro de 2023 em R$ 443.896.042,62 bruto, sendo as deduções Fundeb R$ 32.963,67 e do ímpar R$ 45.770, ficando como valor líquido a importância de R$ 411.840.508,95, referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Esclareceu-nos o senhor prefeito, na justificativa do projeto, que na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais a respeito da matéria, e ainda os ditames da Lei Complementar Federal número 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Federal número 4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para a elaboração dos orçamentos, observando-se mais as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, conforme determina o artigo 165, Vinícius, da Carta Magna. O orçamento das entidades da administração direta e indireta está inserido no contexto do orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária. O conteúdo do presente projeto, todo ele é fundamentado em dados objetivos e parâmetros reais. Foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município. É o que consta, senhores. Informamos que aqueles que queiram pronunciar terão 3 minutos. Informamos que a audiência está sendo gravada e será documentada e inserida no site da Câmara. E também está sendo transmitida através do nosso site. Passarei a palavra ao secretário de Educação, Lucas. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente Lisandro. Em nome do senhor, cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes. Nós vamos apresentar, então, obrigado, Pedro, o nosso orçamento para 2023, né?
Mas antes, presidente, de começar o orçamento, eu quero apresentar uma prestação de contas para a Câmara Municipal do que nós fizemos nesse 1 ano e 8 meses e o que nós temos preparado, planejado para 2023, o qual nós usaremos esse orçamento, tá? Então vamos lá. Eu não sei se as imagens estão sendo... Tá claro para você? Agora melhorou. Nós tivemos a aquisição, né, de 8 vans, nós tivemos também um caminhão da merenda e 2 micro-ônibus, para poder melhorar o transporte escolar e também a merenda, a entrega dessas merendas, né? Um caminhão adaptado, que custou no valor de 244 mil, e é propício para poder levar os alimentos com maior qualidade, para chegar com qualidade nas escolas. O ano passado, né? Aqui, a questão das salas de recurso. Em todas as escolas, nós estamos abrindo as salas de recurso, e aqui a gente percebe um antes e um depois, tá? Como era a sala de recursos da Escola Maria de Lourdes de Zaró, anteriormente, e hoje como ela se transformou. Então aqui a questão dos armários, e esses armários, todos eles têm os equipamentos, os brinquedos pedagógicos, todos os materiais voltados para a inclusão, né? Então o antes e o depois. Aqui nós temos já instalados nas escolas a questão dos projetores, todas as salas de aula têm projetor para o professor poder trabalhar, tem um notebook e tem a tela de projeção. Então nós estamos vendo aqui, né, os projetores instalados aqui com recursos da Caixa Escolar, a instalação, mais os projetores, o notebook e a tela com recursos próprios, né? Então aqui as crianças vendo um videozinho tal sendo transmitido. E do lado de cá, ele só instalado, né? Mas em todas as salas, então é uma ferramenta aos professores, recursos da educação. Aqui o repasse da Caixa Escolar, então aqui a gente percebe essa escola Napoleão Volpe, na zona rural, o antes, como que era a quadra, né? E o depois, como agora está essa quadra, pintada, toda remodelada, tá? Aqui são apenas exemplos, viu, presidente? Mas a gente sempre deixou muito aberto aos senhores vereadores, a todos, para poder visitar as nossas escolas, visitar os nossos CMEs, né? E conferir de perto como que está. Mas assim, a gente passando pela rua, a gente consegue ver essa mudança, essa aplicação dos recursos públicos, né? Oi, Luiz. Napoleão Volpe, essa quadra. Aqui, na Escola Termópolis, então a gente percebe todo o armário que foi feito, organizado aqui para poder abrigar os materiais pedagógicos, né? Na Escola Alice Naves, as crianças faziam educação física no sol, então um sol ardente aí que nós estamos nesse período de setembro, né? De 30 e tantos graus, agora teve a cobertura para poder dar dignidade tanto ao servidor quanto aos alunos para poder praticar a sua educação física na sombra. E também no dia de chuva, os alunos ficavam dentro de sala de aula. E você quer deixar um aluno bravo, é você deixar ele na sala de aula e não ter educação física, né? Então agora a gente conseguiu também melhorar essa situação. Aqui, né, a reforma do campus do Amaral, como que ficou, né? Isso aqui foi muito bem divulgado, vocês estavam todos presentes lá. Então foi no valor de quase 3 milhões de reais que ficou toda a reforma, né? Estamos encerrando tudo agora, as aulas já voltaram no último dia 12, os alunos estão lá, o prefeito foi, conversou com os alunos, para poder conscientizar mesmo, para a gente não ter nenhum tipo de vandalismo, né? Nenhum chiclete grudado debaixo da carteira, e os alunos estão respeitando, a comunidade escolar está muito satisfeita. Aqui a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, Oscar Escavaza, hoje nós visitamos lá, eu e o prefeito tivemos, está terminando a base mesmo para poder começar a erguer as paredes, os pilares, né? E a gente acredita que o ano que vem, essa demanda que é tão grande lá no Alto do Bela Vista, de creche principalmente, né? As vagas na educação infantil, a gente consiga resolver essa demanda, esse problema de tantos anos, né? Também está em construção e o término dessa obra vai ser em 2023, então o orçamento de 2023 contempla os recursos para esse Centro Municipal de Educação Infantil. Reforma da Escola Municipal Roques Carano, nós estamos entrando na fase final agora, tá? A questão da quadra que vai receber a base já, né, do contrapiso, e depois a questão do telhado.
A parte interna já está todo com os pisos, a instalação elétrica também já está pronto, e a nossa previsão é a inauguração agora em novembro, né? Nós estamos previstos aí para o dia 15 de novembro, ainda não temos essa certeza, mas é a nossa previsão, estamos trabalhando para isso, para devolver a escola e os alunos retornarem para a escola sede, que eles estão extremamente ansiosos. E outros investimentos que não tem na foto, mas o rateio do Fundeb, aprovado por essa casa o ano passado, o projeto Educação em Movimento. O que é esse Educação em Movimento? Foi uma forma que nós tivemos de contratar mais professores para poder investir naqueles alunos que tinham uma certa defasagem com o aprendizado, não é? E a partir desse Educação em Movimento, nós colocamos psicopedagogas nas escolas, psicólogas, fonoaudiólogas, né? Então, tudo isso fazendo parte desse projeto. Cursos de formação continuada, tanto aqui em Paraíso quanto fora. Nós pagamos também para os monitores de educação infantil e para os professores. A reforma da Escola Municipal, professor José Carlos Maldi, que vai ser entregue agora também. Não está chovendo mais, com a chuva que nós tivemos essa semana, graças a Deus, não caiu mais nenhuma gota d'água dentro das salas de aula, né? E a criação das salas de recursos, conforme eu coloquei. Aí agora, saiu a formatação aqui. Nós vamos entrar para o orçamento, tá, presidente? Para a questão da apresentação do orçamento mesmo. Na gerência de educação infantil, nós tínhamos no ano de 2022 o valor de R$ 6.101.200. Propostos para 2023, R$ 10.936.751. Nós temos uma diferença aí de R$ 4.835.551. No final, eu vou explicar o porquê de todas as diferenças, tá? Nós vamos somar e eu vou apresentar para os senhores. Aqui, nós temos a gerência de ensino fundamental. De ensino fundamental, em 2022, foi orçado, né, foi aprovado R$ 10.635.200. E 2023, R$ 18.839.465, dando uma diferença aí de R$ 8.204.265 nessas fichas. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, nós tivemos em 2022 R$ 1.867.476,47, e agora em 2023 R$ 2.194.531,47, numa diferença aí de R$ 327.055. Fundeb, em 2022, nós tínhamos orçado aí R$ 31.169.608,60, e para 2023 a proposta é de R$ 44.297.017, uma diferença aí de R$ 13.127.409. Essa questão do Fundeb, eu até vou fugir um pouco da ordem que eu tinha colocado ela no final. A gente assusta um pouco com essa diferença, presidente, mas por quê? Porque nós absorvemos os alunos que eram da rede estadual. Então, nós tivemos 1.000 alunos que passaram para a rede municipal. Então, para o ano que vem esse recurso que já está previsto pelo FNDE. Não somos nós que dá essa previsão, né? Mas é o próprio FNDE que expõe para nós o recurso para o ano que vem, que vai ser na casa dos 44 milhões. Então, essa diferença desses 13 milhões corresponde, né, então, a estes alunos que foram absorvidos. Então, no ano de 2022, não tinha esses alunos. Vamos pensar assim, porque nós recebemos, vocês até aprovaram, né, pela casa, a negociação que o prefeito fez com a superintendência, dos 8 milhões para a construção das escolas e de 5 milhões que era o QESE, o Fundeb e o PNAE, né? Então, por isso que o ano que vem já vai estar englobado como recursos do município. Recursos estaduais para o ensino, 2022, R$ 4.954.254,72, e para 2023, R$ 433.003,36. Aqui dá uma diferença negativa, né, em comparação ao outro, de R$ 4.521.251,36. O QESE, orçado em 2022, R$ 1.515.939, e para 2023, R$
R$2.644.130,47. O QES é a mesma situação do Fundeb, né? Teve esse aumento, tendo em vista 1.000 alunos que nós absorvemos. Então, a diferença aí é R$1.128.191,53. Gabinete do Secretário da Educação e Cultura. O ano passado foi orçado em 2022, R$186.300, e para 2023, R$208.300, uma diferença de R$22.000. Educação especial. O ano passado, 2022, R$285.600, e para 2023, R$999.760. Então, nós temos uma diferença aqui, para a questão da educação especial, de R$714.160. Por que tem um valor tão alto de um ano para o outro? Aqui é pelas questões das salas de recursos que nós estamos construindo, né? E dentro dessa ficha da educação especial está o pagamento dos professores e também dos monitores. Nós temos monitor que acompanha o aluno com deficiência, né? E nós temos o professor da sala de recursos. E aí o professor trabalha no contraturno. Então, todos esses alunos com os professores estão contemplados dentro dessas fichas de educação especial. Por isso esse valor alto, tá? A questão, aproveitando da gerência de cultura, que faz parte da Secretaria de Educação, né? Em 2022, nós tivemos o orçamento de R$1.518.000, e em 2023, R$1.700.000, numa diferença de R$182.000. Aí agora, ó, o total de 2022, R$60.401.878,79, e para 2023, R$85.015.872,30. A diferença agora que eu vou explicar é de R$24.613.993,51, que será explicado agora nos próximos slides. Aqui é uma visão geral da porcentagem, né, daquilo que está sendo destinado. Então, a gente percebe de todos os recursos da Secretaria Municipal de Educação, 52% desse recurso é do Fundeb. É o número maior que nós temos, onde está contemplado não só os professores, como também os coordenadores pedagógicos, os monitores de educação infantil, os secretários escolares, auxiliar de secretaria e auxiliar de limpeza. Agora, pela nova lei que foi aprovada ano passado, né, é uma lei federal, todos os servidores considerados profissionais da educação podem estar vinculados ao Fundeb, que anteriormente não podia, tá? Então, está aí uma porcentagem de todo o orçamento da educação, né? Depois a gerência corresponde a 3,25%, educação infantil 12,86%, ensino fundamental 22,16%, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 2,58%, o Fundeb 52,10%, os recursos estaduais para o ensino 0,51%, o QES 3,11%, Gabinete do Secretário 0,25%, Educação Especial 1,18% e a Gerência de Cultura 2% de todo o orçamento. Agora a gente vem nessa questão da diferença, que isso aqui que eu acho que é o mais importante. O porquê que nós tivemos uma diferença de 24 milhões. Então, 10 milhões desses 24 corresponde ao Fundeb, a previsão do FNDE, né? Então, não é uma previsão nossa. E aí nós seguimos a orientação do FNDE, isso aí está dentro da legislação, né? 7 milhões são recursos não investidos no ano de 2020 e 2021, pela questão da PEC 13 que foi aprovado, né? E deve ser gasto em 2022 e 2023. Então, nós estamos prevendo dentro do orçamento de 2023, né? E 8 milhões a questão da correção da inflação. Aí, projetos agora para o ano de 2023. Nós temos a questão da construção de uma escola no Belvedere, que vai subir para licitação ainda esse ano, mas a execução dela vai acontecer em 2023. A reforma da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes de Zaró e do CEMEI João 23, que é todo o complexo do CAIC, né? Então vai ser uma reforma geral ali. Repasse de 2,5 milhões para a Caixa Escolar, nós estamos pretendendo para o ano que vem. E o projeto de xadrez e natação no contraturno.
a ideia do prefeito que ele pediu é o seguinte: quanto mais projetos a gente tiver para os nossos alunos, para evitar que os alunos fiquem na rua, é para a gente poder fazer. Então nós estamos organizando em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte o projeto de natação e o projeto de xadrez para o aluno na parte do vespertino ou do matutino voltar para a escola para poder participar desses projetos. Adequação das unidades com o projeto de prevenção de combate a incêndio, né? Nós estamos programando isso para terminar o ano que vem, mas a gente quer iniciar essa execução esse ano. O prefeito vai encaminhar um projeto de lei de repasse para as caixas escolares, né? Porque nós temos essa preocupação com a segurança dos nossos alunos. Então, todas as escolas nossas da rede municipal terá esse AVCB, né? O projeto de combate de incêndio e pânico. Quadras e demais ações advindas das emendas parlamentares, muitas delas que vocês conseguiram para o nosso município, né, através da parceria com deputados. Então, essas quadras e compra de imobiliários e tudo mais vai ser desenvolvido o ano que vem, iniciando esse ano, mas o término vai ser o ano que vem. E a complementação dos recursos necessários para as construções das creches e escolas, na questão dos mãos dadas. Por que esse ponto? Porque nós recebemos do Estado 8 milhões de reais, conforme foi também aprovado por essa casa, só que os 8 milhões não dá para poder construir as 3 unidades. E aí nós temos uma complementação com recurso próprio, tá? Para a gente poder conseguir construir todos os prédios. É isso, de uma forma simplificada, e agora estou aberto aos questionamentos. Lucas, então esses 8 milhões não estão ali não. Oi? O 8 milhões está onde ali? Ó? Os 8 milhões não estão aí, porque os 8 milhões já entraram no nosso orçamento desse ano. Já entrou aí? Aí a gente consegue reservar ele, né, empenhar para o ano que vem, para executar o ano que vem. Então está dentro do nosso orçamento desse ano, de 2022. Aí em 2023 ele não entra. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor prefeito, secretários aqui presentes, nobres pares, público que nos acompanha pela TV Câmara. A educação, ela permeia todas as outras áreas. Se nós conscientizarmos a população, através da educação nos vários níveis, nós teremos menos gastos com a saúde, com outras áreas também. Sinto-se um pouco feliz, bastante feliz, Lucas, como educador de formação, em perceber que algumas situações que beiravam a falta de dignidade com as nossas crianças e adolescentes. Tem escolas que faltavam até o papel higiênico, um papel para impressão, coisas mais básicas, né? E na semana passada estive visitando o campus do Amaral de forma assim espontânea, sem marcar nada, e vi que naquele período de calor estava servindo vitaminas para as crianças, né? Fora toda a estrutura física e a reconstrução daquela unidade escolar está permitindo. De tudo que o senhor mencionou aqui, as perspectivas, porém, são muito animadoras para o ano de 2023. Uma pergunta que eu recebi pela via social, Lucas, é o seguinte: este ano nós não teremos, portanto, diante de todas as alegações e dos investimentos que estão sendo, inclusive nos profissionais, não teremos o rateio do Fundeb como aprovamos no final de 2021. E outra questão se nós poderíamos já incluir também nesse orçamento essa parceria fundamental do município, digo Câmara e Prefeitura Municipal, em que o prefeito prontamente cedeu a área para a construção da tão sonhada sede da Superintendência Regional de Ensino. Então, portanto, caros colegas, assim, eu fico muito feliz, porque a gente percebe que o prefeito como formador, como educador, a esposa dele como educador, e nós estamos tendo uma gestão histórica no tocante à educação. E ressalto, Lucas, essa parceria fundamental entre a Secretaria Municipal de Educação e a nossa superintendente, a Maísa, e toda a sua equipe.
Haja vista a última discussão que eu citei, é que o prefeito prontamente se colocou à disposição para ser parceiro e tirar do papel uma obra de anos e anos, que é a sede própria da superintendência. Então, assim, como cidadão e como vereador, eu me sinto assim muito feliz. E perguntando para o senhor, então, quer dizer que nós não teremos o rateio do Fundeb esse ano, né? Posso responder? Vamos lá. A questão do rateio, o ano passado, por que nós tivemos o rateio em 2022 e esse ano não está sendo previsto? Foi uma decisão do prefeito, o ano passado, como valorização dos servidores, não é? Era um dinheiro que estava no Fundeb e o prefeito tinha a opção de fazer o rateio, devolvendo para os seus servidores ou deixando para este ano. Igual o outro prefeito fez, deixou passado de um ano para o outro. E ele quis valorizar os servidores com vamos pensar, uma gratificação mesmo, né? O rateio. E foi feito o ano passado. Este ano, nós não temos essa previsão, porque esse ano está bem fechado, principalmente na questão do pós-pandemia. Então, nós saímos de uma pandemia onde nós tínhamos, vamos pensar, menos professores também contratados. Esse ano, a demanda é muito maior, muito superior, e foram incluídos no Fundeb os demais profissionais que antes a lei não permitia. Então, com a mudança da lei, igual o ano passado, foi muito falado na Câmara, muito discutido, todos os profissionais da educação, não é? Só que nós não conseguimos repassar o rateio para todos, a lei não permitia naquele momento. Foi para professores, coordenadores pedagógicos e monitores de educação infantil. Foi o que a lei permitia em 2022. Se fosse para a gente ter um rateio este ano, Pedro, nós poderíamos envolver todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação, tá? Poderíamos envolver a merendeira, o auxiliar de limpeza, mas como todos eles já estão dentro da ficha certa, que é a ficha do Fundeb, nós não vamos ter uma sobra de recursos igual nós tínhamos no outro exercício. Tá? Então, este ano não teremos, possivelmente não teremos. Tá? Porque assim, o recurso do Fundeb também, ele é repassado mensalmente. Então, nós não temos uma certeza de quanto vai cair, que pode ser que caia, né, um aumento, alguma coisa, e o prefeito decida a fazer o rateio novamente. Mas hoje, no dia 19 de setembro, não tem como eu afirmar isso para vocês, que lá em dezembro vai ter um depósito superior, não tem como. Tá? Então, momentaneamente, eu te falo que não tem recurso para o rateio. Tá? Lucas, você citou as salas de recursos, né? A perspectiva para o ano de 2023 é também contemplar a zona rural. Por exemplo, eu cito especificamente a comunidade do Morro Vermelho, onde lá se encontra uma escola municipal. Sim, foi o propósito do prefeito, o pedido, Pedro, para todas as escolas. Tanto a educação infantil, que nós já começamos também, quanto as escolas de ensino fundamental. Tá? Vou te citar um exemplo, em Termópolis não tinha sala de recurso. Então nós conversamos, foi uma parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Associação de Termópolis, que aqui agora eu quero aproveitar para poder agradecer, né? E lá no postinho de saúde de Termópolis, no fundo tem uma sala que era da associação, era a sede da associação, com 2 sanitários, um espaço bem bacana. E na época, né, a Secretaria de Educação entrou em contato com a associação e a associação nos cedeu esse espaço. Tá? Então aí nós reorganizamos lá, pintamos tudo bonitinho, levamos os mobiliários com o recurso da Caixa Escolar. Então todos os mobiliários lá de Termópolis são novos, todos os equipamentos são novos e outro também não tinha. Né? Então assim, tinha que ser novo mesmo porque não tinha sala de recurso, não tinha nada. Então agora está tudo bem equipado. Tá? E para as outras escolas sim será contemplado. Para finalizar a minha ponderação, secretário, eu tenho notado que a perspectiva também da geração de empregos no setor educacional em Paraíso é muito grande, porque já na construção, reforma, reconstruções, nós já estamos abrindo vários postos de trabalho, né? Inclusive para empresas locais. E com essas novas creches, novas escolas, a perspectiva, eu acredito que pelo menos uns 150 novos postos de trabalho em todas elas, né? Então, para esse pessoal que está formando agora, na área de pedagogia e tudo, as perspectivas no âmbito municipal são muito boas também, porque gera um círculo virtuoso na educação, né? Se constrói, da construção se contrata mais gente, então assim, é muito bacana, porque faz a roda da economia voltar a girar num período tão grave, depois de uma pandemia tão
tão severa que nos afetou. Aproveitando o gancho, presidente, peço a autorização. Nós subimos um projeto de Câmara, um projeto de lei para a Câmara, não sei em qual comissão que está, da questão dos monitores de educação infantil, para mudança de titulação, vamos pensar assim. Por quê? Quero justificar para o senhor e entrar nessa fala do Pedro. Nós estamos com uma demanda muito grande de monitor de educação infantil, tanto para as novas creches. Hoje eu digo com o senhor, com o maior orgulho do mundo, que a questão que a listagem de espera das creches ela foi zerada. Nós chamamos todas as crianças que estavam na listagem, tá? E com isso eu tive que fazer o quê? Abrir uma nova sede, nós locamos uma casa ali na Avenida Monsenhor Mancini para poder abrigar essas crianças e tive que contratar muitos monitores de educação infantil. E um dos grandes desafios que a gente estava era a formação exigida na lei de 2011, que para ser monitor de educação infantil, obrigatoriamente tinha que ter o curso de magistério. E qual que é o problema? Desde o ano passado, desde a pandemia, o ano retrasado, o curso de magistério que tinha no Clóvis Salgado, que era gratuito, que era oferecido para poder formar a comunidade, ele foi paralisado. Então nós não tivemos em 2020, não tivemos em 2021 e automaticamente em 2022 nenhum monitor formado, porque o curso não abriu novamente, né? Pedimos a Maísa e tudo mais, mas também não depende dela, né? A questão da autorização por esses novos cursos e a demanda, a necessidade de contratação de monitor, de abrir postos de trabalho em si, está muito grande. Por isso nós encaminhamos, né, para a Câmara para poder aceitar os alunos de ensino médio, com a conclusão do nível médio. Então, ele tendo o diploma de nível médio, ele já pode ingressar na prefeitura, aí entra dentro daquela formação que eu apresentei para vocês, a formação permanente, que nós temos, né, todos os anos com os professores, coordenadores, os monitores, nós vamos formar estes alunos, os jovens com o ensino médio, para poder começar a atender as nossas demandas, tanto dentro da educação infantil, como também a questão dos alunos com deficiência. Mas não estava tendo curso lá na Secretaria de Ciências e Tecnologia? Então, está tendo sim, só que esse curso é de formação para monitor, não é o de magistério igual está na lei. Então, agora com o projeto de lei, vai contemplar todos os alunos que estão sendo formados na ciência e tecnologia. Então, aqueles que estão sendo contemplados lá, vai valer, com certeza. Duas pessoas me perguntaram, eu falei, não, pode deixar que eu vou então, pode responder positivamente que assim que for aprovado, vai dar certo, tá? Contemplar o... Pela ordem, presidente, cumprimentar o prefeito Marcelo Moraes, o Zé Henrique, ao secretário Lucas, né? Obrigada pela explanação. Muito do que eu já tinha observado foi falado por você aqui. E o que apresenta, né, nesse orçamento realmente é uma valorização da educação. Então, por exemplo, o mínimo legal que vocês têm que aplicar é 70%, estão previsto, né, 94,31%. Nós temos realmente um impacto aí, né, no orçamento de 2022 para 2023, 24 milhões, então aí justificados os motivos. E eu gostaria de fazer algumas pontuações que eu gostei de ouvir, que foi uma luta que era em relação, Marcelo, ao AVCB. Na época eu encaminhei vários ofícios para Maria Hermínia, o AVCB não estava de forma correta, as escolas não tinham ali a evasão de forma correta. Então, eu fico muito feliz de saber que as escolas, que vocês vão estar investindo na segurança, que era uma coisa que me preocupava bastante na época como vereadora no mandato anterior. Sempre reforçar, né, a caixa escolar, né? Então, tinha um previsto de 825, foi para 999 milhões, que esse impacto aí alto, ou seja, nós damos agora para cada escola autonomia de gerenciar o seu material, gerenciar as necessidades, um armário, a pintura de uma quadra. Então, isso foi uma coisa que nas visitas, eu lembro que eu fazia muito com o Marcelo, com o Zé, com o Vinícius, a gente não conformava de professores terem que fazer as rifas ou fazer as quermesses, gincana, festa junina para esse pagamento. Mas, naquele momento, a nossa preocupação era se a gente exigisse que isso fosse suspenso, eles não dariam o recurso e deixaria elas aí na mão. E claro que nós vimos como oposição, eles iriam fazer isso dizendo que a gente estava prejudicando
ainda mais os professores. Então, o Marcelo reconhece isso, faz esse projeto de lei, traz essa casa à prova, e isso dá condição, a gente viu todas as melhorias, né? E aí que vocês também ampliem agora o valor de investimento em cima da Caixa Escolar. Outra coisa que eu gostaria de salientar são as salas de recurso, faz muita diferença. Nós sabíamos, Marcelo, da necessidade de mais assistentes sociais, de psicólogos, fonoaudiólogos para essas crianças, até para observar se essa criança, né, muitas tinham déficit auditivo, déficit de atenção e não era diagnosticado, e agora com esse trabalho, com esse diagnóstico, você pode direcionar essas crianças. Fiquei muito feliz também com o projeto que vocês utilizam, que é o Educação em Movimento, que é a recuperação dos alunos, né, acostumada com o paciente no hospital, desculpa, dos alunos que realmente tinham esse déficit, agora vocês conseguem, vieram com déficit de atenção, vieram com déficit de aprendizado pós-pandemia, todo mundo, né, sabe isso, não só na rede pública, como na rede privada também isso aconteceu, isso é geral no Brasil e no mundo, né? Então, essa é uma realidade. Então, investir nesse projeto em movimento é uma coisa que me deixa muito satisfeita também com o que vocês têm feito. E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque assim, vocês têm um aumento, né, desse orçamento em relação à educação, demonstrando a valorização à educação. E nós temos, Lucas, né, o plano de cargos e carreiras que nós elaboramos. E a minha pergunta é, dentro desse orçamento já está contemplado aquelas mudanças que poderão ser feitas no plano de cargos e carreiras que foi ali discutido? Vamos lá, ó. Nós estamos terminando de fechar o impacto financeiro, tá? O prefeito deve mandar ainda este ano o plano de cargos. E sim, respondendo a sua pergunta, está contemplado para 2023 essa melhoria que os servidores vão ter, principalmente aqueles que vão progredir, né? Sair de um nível para o outro, que é a nossa proposta, caso a lei seja aprovada por vocês, né? Sim, então já tem impacto. Já tem uma previsão. Por exemplo, eu não sabia exato, mas sei lá, de repente a previsão é impacto, sei lá, de 10 milhões ano, estou chutando. Então, para contemplar, algumas coisas talvez sejam contempladas, outras não sejam contempladas no projeto, né? Vai depender também do recurso que a gente sabe que tem que fazer o Fundeb e a possibilidade de atender todas as coisas que estão dentro do plano de cargos e carreira. Mas a minha preocupação era isso, se já estava uma previsão dentro desse projeto. Sim, é contemplado, sim. Eu acho que dentro do que foi falado, as minhas dúvidas, você falou durante a sua explanação, né? E a gente entende aqui que você tem lá, o mínimo legal seria 25%, e vocês estão aqui no planejamento de 29,25% de aplicação na educação. Então, vindo aqui, né, cumprindo a proposta de governo, que é valorização da educação. Vou falar de educação, porque hoje se refere à educação aqui em plenário. E parabenizar todo o trabalho que tem sido feito. Cidinha, aproveitando, né, a nossa demanda é fazer muito mais. Mas o Zé Henrique fica cortando a gente, sabe? Corta esse orçamento, senão a Câmara não aprova. Corta esse orçamento, senão a Câmara não aprova. Mas a gente entende que tem uma legislação para poder seguir e tudo mais. Mas dentro do nosso planejamento em si, nós já conseguimos avançar muito nesse 1 ano e 8 meses. E temos ainda muito a avançar, não é? Mas dentro das possibilidades orçamentárias também. Cidinha, antes do Vinicinho falar, Vinicinho, se você me permitir... Só para complementar a fala da vereadora Cidinha, o Lucas explanou muito bem qual é o plano, né? E lembrando mais uma vez que isso foi possível diante daquilo que a gente fez juntos, né? Tanto executivo quanto legislativo, né? Porque não adianta o prefeito ter a ideia, o secretário executar o projeto de lei e a Câmara não aprovar, né? E aí... a Caixa Escolar foi a ideia, né? Vamos dizer assim. E assim, o dinheiro está chegando direto na comunidade. E a comunidade está decidindo onde colocar, né? Mas tem algumas informações importantes que o Lucas não colocou, e eu vou colocar até para deixar registrado em ata. Mas a escola do Morro Vermelho e a escola Napoleão Volpi, documentalmente, elas não existem.
Verdade. Documentalmente falando, as escolas não existem. Então nós tivemos que fazer todo um processo interno. E olha que foi um processo de 1 ano e 2 meses praticamente. Tudo. Foi. De levantar um punhado de situação. Explica para mim como que ela não existe. Não tinha um... Não existe. Não existia uma autorização pelo Estado de Minas Gerais. O Estado não reconhece que existe a escola do Morro Vermelho e nem a escola Napoleão Volpi. Você lembra quando cogitou-se fechar o Morro Vermelho? Lembro. O que aconteceu? Ia fechar uma escola que não era reconhecida, era muito fácil fechar. E a gente não sabia dessa informação, né? Exatamente. Aí quando a gente entra e a gente começa a ter o pé dessa situação, eu falei para o Lucas, vamos resolver o problema. E a sorte que a gente tem uma superintendente de ensino que é parceira ao extremo. Mas ao extremo mesmo. A Maísa, vou dizer para você que ela é uma parceira ao extremo mesmo, literalmente. Mas tem uma informação também importante que precisa ser colocada aqui. Às vezes um detalhinho que mudou a vida, viu, Pedro? De muitas mães aí, que facilitou a vida de muita gente. A escola período que é o horário de entrada e saída das creches. Isso foi fantástico. Que era uma coisa que a gente pedia, ninguém contemplava, mas para a gente contemplar, nós tivemos que contratar mais monitores. Né? Então são ações que eu não me privo de dizer, Cidinha, que tanto o executivo quanto o legislativo, quanto prefeitos, vereadores, nesse mandato, e aí eu quero reconhecer aqui o trabalho do secretário Lucas, eu não me furto de dizer que Paraíso hoje está entre as 5 cidades que mais investem em educação no estado de Minas Gerais. Eu tenho como comprovar isso por números, né? Só você pegar um relatório do que foi investido em 2019, 2020, 2021, você vai perceber que 21 e 22 tem uma discrepância gigantesca mesmo com uma pandemia no meio. Então, reconhecer o trabalho aí, quem vai colher esses frutos vai ser os filhos do Lisandro, seus filhos, do Vinícius, do Biju, do Marcão não, que as meninas dele já estão grandes, né? Do Luiz também, do Pedro está grande também, o meu já está maiorzinho, né? Mas assim, as crianças menores vão sentir esse impacto, né? E a alegria das crianças ao chegar numa escola como o Campus do Amaral e chegar como vai ser no CAIC, agora que a gente começou o projeto, a desenhar o projeto, e chegar no Rox Carane, chegar nas outras escolas que a gente vai reformar, na ampliação que nós vamos fazer no Ibrantina, o que as pessoas vão ver ali vai ser algo fantástico, né? Então, não me canso de dizer que no final do nosso mandato, dos 4 anos, Cidinhas, você vai olhar para trás e vai dizer, eu participei de um mandato que construiu 3 creches novas, que construiu 3 escolas novas, que construiu e reformou praticamente todas as escolas, que valorizou o professor e que cuidou dos detalhes para a educação funcionar. Então, só para deixar claro e registrar. Só uma parte, Marcelo, na sua fala, é que é visível, né, quando você investe no profissional e dando essas outras atenções de outros profissionais, que eu falo que é o multidisciplinar, né, Lucas, que é esse olhar mais amplo que a criança precisa ter dentro da escola, a melhoria que tudo isso traz. Então, um acaba completando o trabalho do outro, que às vezes também, por falta de profissional, você não conseguia diagnosticar, detectar, fazer uma intervenção específica para cada aluno. E a gente percebe, né, aquele dia a alegria das crianças chegando na escola, uma escola bonita, e tudo isso também para a criança tem um impacto. Você percebe a alimentação, né? A gente vai numas creches e você fala, gente, é impecável, né, a alimentação que essas crianças recebem. Então, o que é feito, Marcelo, na vida de cada criança, de cada família, né, dentro da escola, é algo que eu falo assim, que não tem preço, sabe, Lucas? O que você vai colher, o que você vai ver, né? Fora as crianças que são vulneráveis, fora as crianças que você dá uma assistência ali, que ela não teria se não fosse com esse amparo. Então, eu realmente fico muito orgulhosa de ver, Lucas, você, né, com tudo isso que você tem feito pela educação, claro, aí junto com o apoio do Marcelo e a sua equipe,
mas valorizar a educação a gente entende que é algo muito importante. Claro que nós sabemos aí que tem o esporte também que a gente vai falar e depois aí a saúde, que são os tripés que eu gosto bastante. Então, só mais uma vez, parabenizar, Marcelo. O AVCB, o projeto de lei ficou pronto hoje, o Lucas deixou comigo. Tá. Nós vamos encaminhar o projeto de lei para cá, para colocar o dinheiro nas caixas escolares. Sim, e é caro, precisa. Porque o ano passado, AVCB é caro. as diretoras já fizeram um trabalho para nós de levantamento de custo para implantação. Então, nós já vamos deixar eu vi as 22 aqui que aumentou unidades. bastante, mas um dos motivos é o AVCB. E não tem como, é e caro. E aí, é aquilo que o Lisandro falou na inauguração da Zé Carlos Maldi, lá da outra vez, que, né, fez no Afogadilho para tentar utilizar de plataforma de politicagem aí e impressionar as pessoas. A escola nem documento também tinha, né? Não tinha documento. Funcionou sem documento e com infiltração. Nós arrumamos a infiltração e agora, se tudo correr bem, a Maísa vai nos dar essa informação acho que até meados do mês que vem, no finalzinho do mês que vem, nós vamos conseguir aquilo que a gente queria tanto para a Zé Carlos Maldi, que a gente está tentando desde o começo do ano, que é colocar de 1º a 5º ano na escola. Aí resolveu os problemas e aí a gente vai conseguir atingir aquela comunidade do Morumbi, a comunidade ali de cima ali do Muschione, né, do Cidade Nova, e a gente vai conseguir contemplar isso. Sem falar que a escola João Alves, né? São João da Escócia, eu sempre confundo as duas. São João da Escócia é aquela lá no fundo da Santa Casa. Ela também, o prédio inteirinho, Lisandro, naquele acordo que a gente fez, já veio para o município o ano que vem. Nós também vamos conseguir colocar lá creche e educação de 1º a 5º ano. Lembrando que os alunos serão remanejados para a rede estadual e o prédio vem para o município, né? E ficou claro ali nos números do Lucas que o acordo que essa casa firmou, aquilo que nós fizemos com a Secretaria de Educação, valeu a pena, porque só de Fundeb aí nós estamos falando de 13 milhões a mais que vai ser contemplado para o município. E só para finalizar, eu gostaria também que deixasse registrado em ata, Lucas, é uma informação que você trouxe hoje que nos alegra muito, que é em relação às vagas de creche, né? Então, olha para você ver, Marcelo, vocês alugaram uma casa para poder contemplar as crianças que não estavam sendo contempladas, Lucas. Isso é uma informação que é muito alegre de receber hoje, né? Porque uma das maiores demandas, né, Marcelo, que a gente recebia aqui, os nobres colegas do outro mandato, era a vaga de creche. Né? Claro que ainda vai ter aquela que vai pedir integral, aquela que não conseguiu ser do lado da sua casa ainda, mas esses são já os ajustes. Mas as vagas estando garantidas e zerando essa fila, que tinha aí 400 crianças, né? Isso realmente é algo que vem a trazer uma grande alegria de ouvir isso hoje. Obrigada. Vou puxar um gancho na sua fala, Cidinha, que muita gente também não sabe. A questão do zoneamento, a importância de fazer um zoneamento, de onde essas crianças estão, tá? Para a gente poder ver, analisar e avaliar as salas que nós vamos abrir. Então, vou pegar uma escola X como exemplo, de repente lá eu vou abrir 3 turmas de 5 anos, a gente chama de infantil 5, mas de repente a demanda daquele bairro é maior para infantil 4, e não era feito esse estudo, tá? Anteriormente. É muito difícil, porque você tem que pegar todos os alunos matriculados, não é? Ver onde eles moram por bairro, quantidade de aluno por bairro, para eu saber quantas salas eu vou abrir, se vai conseguir contemplar. Eu não consigo contemplar todos, tem bairros que sim, mas tem bairros que não, mas pelo menos uma maioria. Não adianta eu abrir uma sala de aula para um local onde precisa, por exemplo, de 15 vagas, mas eu tenho 50 na outra turma. Entendeu? Então eu consigo direcionar essas crianças para salas com maior facilidade e a gente colocar a escola mais próxima à casa do aluno. Essa é a nossa intenção, né? Outro ponto que o prefeito colocou, que isso é bom a gente divulgar sim para a Câmara Municipal. Muito foi falado na questão principalmente das redes sociais, da questão da Zé Carlos Maldi, de não ter de 1º ao 5º ano, o pessoal cobrando, mas por que não tinha? Nós poderíamos, igual a questão do Morro Vermelho com o Napoleão Volpe, fazer errado e abrir. Mas fazer errado é o certo? Não é. Né? É a postura do prefeito? Não é. O prefeito gosta de fazer as coisas tudo certinho. Então, o que ele falou? Olha, nós vamos correr atrás da documentação para que não tenha nenhum tipo de problema. Porque se acontece algum acidente numa escola dessa, que não tem a regularização, o problema, a dor de cabeça é imensa.
Então, assim, acertamos a casa, conseguimos organizar toda a documentação, encaminhamos agora no dia 30 de agosto para a Brasília, tá? Desculpa, Brasília não, Belo Horizonte. Encaminhamos para Belo Horizonte para poder vir o retorno o ano que vem, que eles têm o prazo entre janeiro e fevereiro, sai a resposta e a autorização para funcionar de ensino fundamental. Tá? Então, lembrando que educação infantil é a superintendência que autoriza, mas ensino fundamental é a Secretaria de Estado de Educação. Então, nós estamos esperando essa autorização. E não tinha autorização porque não tinha documentação. Agora tem. Tá? Ô, Lucas, boa noite. Parabéns pela sua gestão frente à Secretaria. Parabéns pelos números que você nos apresentou aqui. Quando você investe na educação, você está investindo a médio e longo prazo. E isso vai ser muito importante lá na frente para o desenvolvimento das pessoas aqui da nossa cidade e vai refletir diretamente na melhoria, né, da qualidade de vida das pessoas aqui. Parabéns, tá? Duas coisas rápidas. Se você já falou, você me desculpe que eu não percebi. A capacitação de monitores, professores, de apoio para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, da educação inclusiva, né? Você tem na sua pauta o investimento no curso de capacitação para professores e monitores que vão lidar com algum aluno especial. Por favor, isso é uma coisa. Da creche, você já falou, nós vamos zerar a creche, graças a Deus, muito obrigado. Muito obrigado, parabéns ao prefeito e todos da prefeitura em relação a isso. Mas eu queria muito que você falasse sobre a educação inclusiva. É tão importante quando a gente vê a criança se desenvolvendo, seja qual for o tipo de necessidade que ela tem, porque isso dá uma tranquilidade também na casa dela, com a família dela, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de você falar sobre isso um pouco para nós. Tá? Está contemplado, sim, no orçamento do ano que vem, da mesma forma que está contemplado no orçamento de 2022. Tá? A questão de formação continuada é uma obrigação, enquanto setor público, de sempre fazer uma reciclagem com os nossos profissionais. Agora em outubro, já foi autorizado pelo prefeito, nós vamos ter um curso voltado para a questão dos alunos com baixa visão, tá? A questão de cegueira e baixa visão. Para poder, esse curso, o que ele vai formar? A questão das práticas pedagógicas, as boas práticas. O que deu certo em outras escolas que a gente pode trazer para trabalhar com esse público. Então, a questão da educação inclusiva, que foi a sua pergunta, Vinícius, ela tem diversas demandas, porque nós temos diversos tipos de deficiência e cada aluno exige um tipo de, vamos pensar, de aprendizado, não é? Então, por isso essa importância de desenvolvimento de metodologias, de exatamente, práticas já consolidadas e as novas que estão surgindo, né? Exatamente. Então, a nossa intenção, nós já estamos fazendo, fizemos o ano passado, estamos fazendo esse ano, está contemplado no orçamento para 2023, essa formação permanente. Tanto o monitor que auxilia o aluno com deficiência, tanto os professores que trabalham na sala de recursos. Tá? Perfeito, muito obrigado. Tá? Em relação à cultura, a gente vinculou o orçamento na mesma secretaria, correto? Foi, correto. E aí, vamos ver se a gente consegue, não sei se isso já está também em pauta, colocar no contraturno ou também dentro das escolas, esses projetos culturais de música, dança, teatro, etc. Certo? Beleza? Vinícius, eu acho que o prefeito vai me autorizar a falar, eu vou falar a respeito disso. Nós estamos em tramitação um aluguel de uma casa próximo ao centro, no bairro do centro mesmo, para a questão de uma abertura de uma escola de música. Tá? Então, essa escola de música, se vocês visitarem a Casa da Cultura, vocês vão encontrar uma quantidade de instrumentos musicais lá que estavam parados muito grande. E foi uma preocupação da nossa assessoria pedagógica, que eu aproveito também, é ruim a gente falar o nome de um só, né? Mas a Vanessa está com um trabalho excelente, a Vanessa Takahashi, e ela está à frente desse projeto. Então, qual que é a nossa intenção? Nós vamos contratar os professores para poder dar aulas com os instrumentos que nós já temos, e estes alunos vão apresentar nas praças.
Então, com isso, a gente tem um fomento da cultura, né? A gente leva as famílias, a gente leva os alunos e leva também a questão da cultura para a praça pública. Nós vamos começar já esse ano. O Massafina, todo mundo acho que conhece o Massafina, o profissionalismo dele. Eu até estou acompanhando os ensaios da fanfarra. Nós vamos ter apresentações de fanfarra não só no desfile, mas isso periódico. Então, na questão do Praça Viva, que é um projeto da Prefeitura, aqui nós estamos organizando uma cantata de Natal para poder apresentar com as fanfarras, com músicas exclusivas de Natal, né? Mas com qual intenção? A intenção de tirar o aluno, vamos pensar, da várzea, tirar o aluno do ócio e trazer ele para a questão do trabalho. Então, seja lá, se ele tem aptidão para música, nós temos o projeto de música para oferecer. Se ele tem aptidão no esporte, na questão da natação, nós vamos oferecer. Se tem a questão do xadrez, nós vamos oferecer. Então, a intenção é sempre deixar o aluno desenvolvido. Vamos pensar, né? O seu pedagógico, o seu psicológico e o seu físico também. Então, o aluno em produção, ele vai permanecer em produção, tá? E nas ruas, abandonado, não vai ficar mais. Já não estão, tá? Pela ordem, presidente. Bom, Lucas, eu gostaria de parabenizar o seu trabalho. Me apetece muito a sua postura e, para mim, na minha opinião, um dos melhores secretários que passaram pela pasta da educação. Eu gostaria de perguntar se há algum planejamento para a implantação da Lei Lucas, né? Dando aí condições, deixando apto os nossos servidores da educação para poder estar socorrendo em qualquer situação que precise dos primeiros socorros, pautando aí pela segurança dos nossos alunos, das nossas crianças paraizenses. Sim, Biju, vou te responder. Quando nós tivemos uma grande reportagem que deu uma repercussão no Brasil todo, né, saiu no Fantástico e tudo mais, nós nos preocupamos da Secretaria de Educação e fomos atrás dos profissionais do Corpo de Bombeiros. E aqui eu já também quero agradecer a parceria do bombeiro, do Raul, tá? O Raul esteve na Secretaria de Educação, ele passou uma listagem de material, e essa listagem, até algumas escolas já conseguiram comprar. E aí já vai iniciar essa formação, em todas as escolas nós teremos a formação de brigadistas, primeiros socorros e tudo mais, que é o que contempla a Lei Lucas, né? Os primeiros socorros no caso de uma criança passar por alguma situação, né, de saúde ali imediata. E aí, as escolas que já conseguiram, porque assim, a Caixa Escolar ela tem diversos planos, né? E tem escola que colocou como prioridade máxima, porque nós temos tantas prioridades, a questão do kit de primeiros socorros e dessas ferramentas. Até hoje eu recebi fotos, elas colocaram no grupo das diretoras, e nós vamos já iniciar com o CEMEI Dona Messias, aqui no Verona. Então vai ser a primeira unidade escolar com a formação direto pelo Raul. Então nós estamos com essa aproximação, tá? Para poder desenvolver isso. E outro ponto que o prefeito vai encaminhar, que é a questão dos AVCBs, vai encaminhar um projeto de lei para cá. Dentro da justificativa do projeto de lei, tem também todo o material de primeiros socorros. Por quê? Porque nós vamos ter essa formação, que é a formação permanente, que é totalmente necessário, né? Com todos os servidores, com todas as unidades. Para ter aí, eu combinei com o Raul, 20 servidores de cada unidade, porque numa questão de urgência, se um trabalha de manhã, mas o à tarde está apto, então para ter servidor nos 2 turnos, para poder ajudar a salvar uma vida, né? E um outro ponto que eu vou aproveitar para poder falar que vai acontecer amanhã. Amanhã no Teatro Municipal nós teremos uma palestra também de formação. Eu busquei a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e também com a Secretaria de Saúde, e nós vamos tratar com os profissionais, né, os professores, com os monitores, a questão do abuso sexual, para poder identificar isso, que a gente sabe que acontece, a gente tem que combater em relação a isso. Como que um monitor pode perceber que essa criança está sendo abusada ou não? Quais são os sinais que a criança dá? Se você não tiver uma formação, você não sabe, entendeu? Então, a reunião de amanhã, essa palestra no Teatro Municipal, ela vai dar às 18 horas. Das 18 às 20 horas, tá? Então, vai ser o pessoal do desenvolvimento social que vai falar sobre o abuso sexual e os profissionais da saúde vão falar sobre a questão das DSTs, né, as doenças sexuais transmitíveis. Então, ou seja, tudo isso faz parte da formação permanente para a gente ter sempre profissionais aptos a atender a demanda dos alunos. Porque nós trabalhamos, Biju, para os alunos. O nosso foco é o aluno.
Sem aluno não tem professor, não tem monitor, não tem merendeira, não tem escola, não tem secretário de educação. Então, se nós estamos trabalhando, é para poder desenvolver o aluno. O foco é o aluno. Tá? Ô, Lucas, eu acho muito importante, né, esse tema que vocês vão abordar, porque existe uma quantidade de crianças que sofrem violências que é além do que a gente pode imaginar. Então, identificar, né, os agressores, se é em casa, ou verbal, ou físico, quem seja, é muito importante. Então, eu parabenizo também, porque é uma causa que, assim, eu me preocupo bastante, né, com essa questão da violência, principalmente de crianças. Esse dia, infelizmente, durante a pandemia, aumentou muito, né, o número de denúncias. Infelizmente, né, não tem como falar que isso não existe, não tem como virar a cara para isso, mas aconteceu sim, e agora a gente tem que lutar para poder combater essa situação. Né? Boa noite a todos. Agradecer aqui a presença do prefeito, como sempre, presente em todas as audiências públicas. Obrigado, Lucas, o Zé Henrique, o Emerson, o William, o Val da Comunicação, o Iracildo, então, os servidores aqui presentes. Eu sempre falo que o prefeito colocou os secretários certos nas secretarias certas. Então, parabéns, Lucas, pelo trabalho que você tem feito, assim, em todas as escolas, e tenha certeza que melhores dias virão, mais ações serão feitas, né, para o bem dos alunos, dos servidores, dos profissionais de educação. O exemplo, a Escola Campos do Amaral, né, estivemos na inauguração, foi um dia maravilhoso. Todos aqueles sonhos que nós tínhamos na gestão passada, nós estamos realizando agora. Seja acabar com aquela famosa rifa, festinhas para comprar papel higiênico, creme dental, agora com a caixa escolar. Parabéns ao prefeito, todos vocês que estão mudando a história da educação aqui de São Sebastião do Paraíso. Um dos sonhos também nosso, inclusive o Marcelo Moraes era vereador, era um absurdo, né, as creches funcionarem até às 17 horas, agora até 18h30, quer dizer, isso é reconhecimento. Então, valeu ter votado no 20, graças a Deus estamos satisfeitos, a população satisfeita. Sempre tem aquela intriga da oposição, que às vezes não dá na canela do prefeito, mas às vezes é inveja, é dor de cotovelo. Então, parabéns pela sua gestão na Secretaria de Educação, e demais secretários também que estão fazendo um trabalho excelente aqui para a nossa cidade, o prefeito sempre atuante, trabalhando mesmo. É um absurdo, né, as escolas não existirem na prefeitura, ter que legalizar documentação para ficar oficial no Estado, na União também, que essas escolas existem. Eu tenho certeza que não foi fácil para começar do zero, a burocracia oficializar. Parabéns a todos vocês que estão fazendo um trabalho maravilhoso, e tenha certeza que melhores dias virão e melhor qualidade de vida, né, para os alunos, professores, profissionais da educação. Muito bom estar com vocês, estar nessa gestão, fazer parte dessa história positiva. Forte abraço, que Deus nos abençoe sempre. Ô, Lucas, já que você está representando a cultura, eu tenho procurado, se você pode responder, o prefeito, a questão do primeira parcela que será entregue das congadas. Se tem previsão, quando vai ser paga. Não sei se é o seu Marcelo. Hoje, eu não sei se o prefeito, se chegou às mãos dele, mas chegou lá na educação. Já está sendo procurado. Oi? Eu já fui procurado por vários presidentes ternos de Congo. Até, inclusive, conversamos com alguns deles, que nós vamos marcar uma outra reunião o mais breve possível. A gente acredita, tem a pretensão até de ser essa semana, para poder nomear as pessoas de cada terno que vão receber isso, exatamente. E aí, nós já elaboramos um projeto de lei, o prefeito vai falar daqui a pouco, vimos as formas legais. Por quê? O que acontecia anteriormente? Todos os ternos de Congo, eles tinham a documentação ok, era repassado pelo CNPJ. Só que com a pandemia, com tudo o que aconteceu, as atas foram vencendo e tudo mais, e eles não têm recursos para poder hoje organizar a documentação, o CNPJ. E aí nós sentamos o controle interno, através do William, o jurídico através do Dr. Flávio, para poder ver uma forma, para poder
acontecer as congadas, de repassar para a pessoa física. E isso foi nosso grande desafio, por isso que deu um atraso. Entendeu? Porque anteriormente era CNPJ, que tem a forma certa, vamos pensar a receita de bolo, só que agora nós tivemos que procurar uma outra saída para contemplar a festa das congadas de 2022. Mas eu passo para o prefeito, que talvez ele deve... O Lucas é muito educado, né? Eu quero tirar os picareta que faz congada. Não, nós já tirou um pouco, né, Marcelo? Então, 50%. assim, Aquela vez que eu fiz o CPI contra as congadas, que acontece? apresentaram um papel de pão. Você lembra certinho? O Banheiro Lucas químico... é muito educado, ele não vai falar, né? Mas assim, nós vamos nomear agora três pessoas que ficarão responsáveis por cada terno. Então, 3 do União, 3 do Xambá, 3 do Ipiranga, 3 do Bela Vista, 3 do Sabiá, 3 do Canários, 3 por terno. E isso nós já estamos alinhados com o controle interno e o jurídico. A lei, se tudo correr bem, fica pronta essa semana para a gente encaminhar aqui para o Legislativo, que inclusive contemplando os valores que cada terno vai receber. Nós vamos praticamente quase que dobrou, né, Lucas, os valores, né, em relação à última congada. Nós vamos fazer uma estrutura jamais vista aqui na cidade, né, aqui na porta da Câmara, do Fórum, e vamos fazer uma congada até para a gente poder registrar isso em imagens, para poder vender isso no Ministério da Cultura, né? E consequentemente, para construir o nosso congódromo, e aí também construir a igreja do lado do congódromo, e fazer um negócio mais bem elaborado. Mas é a vontade da gestão, presidente, que esses nomes sejam definidos essa semana, para que o projeto de lei já suba com os nomes na lei de cada um, de cada terno, para que a gente possa chegar no consenso aí de repassar esses valores já agora no meados de outubro, para que os ternos já tenham esses valores para poder começar a mexer. Pela ordem. É isso. Pois não. Complementando o que o vereador presidente Lisandro pontuou, outro questionamento também dos diretores dos ternos de Congo em Moçambique, além do que o vereador Lisandro, presidente, pontuou, que é do repasse. Então seria o repasse integral, prefeito, em outubro. E o segundo questionamento, eles pediram que na próxima reunião, se fosse possível, da administração e também via Secretaria de Cultura, apresentar um esboço, né? Parece que tem pessoas que não estão acreditando nessa proposta que o senhor fez, que a Secretaria apresentou, nas reuniões passadas em que nós estivemos presentes, né? Se puder apresentar um esboço, olha, isso aqui será a área dos desfiles, isso aqui os camarotes, enfim, arquibancadas, né? Um croquis da estrutura, senhor prefeito. Ô Pedro, sobre o primeiro passo, sobre os repasses, né? A gente não sabe ainda se vai ser total ou parcial, porque nós vamos colocar em lei que aqueles ternos que não forem vir aqui não vai receber os recursos. Então, os ternos que não forem desfilar à noite não vão receber os recursos. E ao mesmo tempo, a gente vai destinar aí a questão da porcentagem de quanto que vai cada um receber, né? Para que a gente possa ter um cronograma. Sobre o croquis da festa, né? A gente obrigatoriamente tem que fazer até para apresentar para o Corpo de Bombeiros. Mas é possível sim, na próxima reunião, a gente tentar mostrar isso para eles. A gente pede, mas a questão de local já está definido, viu, Pedro? Isso aí não tem nem outra discussão não, porque agora o município tem a questão de fazer uma congada, e aí depois os ternos avaliam. Primeiro nós vamos fazer uma, depois os ternos avaliam se eles querem voltar para a praça ou manter aqui. Aí a gente vai conversando junto com os ternos isso aí. É isso. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Boa noite, Lucas. Boa noite, senhor prefeito, a todos presentes nessa sessão. Lucas, aproveitando, quero te cumprimentar pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Educação. Não só você, mas toda a equipe, ao prefeito Marcelo, que traz a educação como a cereja do bolo. A gente sempre conversa e ele trata a educação com muito carinho.
E eu fico feliz, Lucas, quando você chega aqui para nós hoje e diz que zerou aquela famosa fila das creches, né? E eu sempre, no meu primeiro mandato, tinha aqui aquelas demandas, né, dos pais, das mães, que vinham atrás dos vereadores, achando que nós tínhamos algum poder de arrumar as vagas nas creches, né? E hoje, graças ao trabalho seu, da sua equipe, da administração, do prefeito Marcelo, a gente não tem mais esses pedidos. Então, eu quero te parabenizar, que foi uma luta do Davi contra o Golias, né? Você, pequenininho, Davi, e venceu esse gigante que era as demandas das creches. E hoje, graças a Deus, zerou. Então, desejo sorte aí para o ano, que a gente possa fazer muito mais do que vem sendo feito. Você realmente, para mim não foi surpresa nenhuma, que eu já conhecia o seu trabalho na cultura, e acertadamente o Marcelo te indicou para o cargo da Secretaria de Educação, e você mostrou sua competência. Então, parabéns, conte com o meu mandato, meu apoio aqui, para a nossa cidade cada vez mais avançar muito, muito, muito na questão de educação. E que você possa cada vez mais desenvolver esse excelente trabalho que você vem fazendo. Tem muito o que falar, não sei agradecer a você, em nome das nossas crianças, dos pais, das mães, que sempre nos cobrou aqui essas vagas nas creches. Então, em nome do povo paraense, desses pais, dessas mães, eu te agradeço e desejo aí felicidade no novo ano que vai se iniciar, que os profissionais sentem segurança na administração, a gente conversa com professores, merendeiras, motoristas, a tranquilidade que eles trabalham hoje. Isso é muito importante. Você tendo um servidor tranquilo para trabalhar, com certeza o desenvolvimento do seu trabalho vai acontecer ali da melhor forma. E isso traz resultado para as nossas crianças, para a população. Então é isso. Parabéns. Quero cumprimentar aqui meu amigo Marcos Rogério, que está aí prestigiando a nossa sessão aqui. E é um parceiro de muitas datas, está presente aqui na sessão, ao Emerson também, que está aí junto, e a todos os presentes. Obrigado, boa noite. Marcão, muito obrigado, tá, pela fala. E eu quero aproveitar a oportunidade, presidente, para poder divulgar que a partir do dia 3 de outubro até o dia 11 de novembro, vai estar aberto o cadastro para o ano de 2023 das creches, tá? Depois eu vou mandar oficialmente, mas 3 de outubro ao dia 11 de novembro. Então, quem já fez o cadastro e não conseguiu vaga, porque a creche estava longe, preferiu, né, não aceitar a vaga, tem que fazer o recadastramento. Por quê? Eu tenho uma fila única, tá? E aí é baseado nessa fila única que eu vou conseguir ver o zoneamento e o número de salas que eu vou ter que abrir para atender essa demanda. Então, anteriormente, vamos pensar assim, nas outras gestões, e nós seguimos o modelo das outras gestões nesse ponto, e esse ano nós estamos vendo que não deu certo, era aberto no mês de dezembro. Só que janeiro já estava logo ali, não dava tempo de planejar. E agora nós vamos abrir em outubro para poder ver a necessidade, o número de vagas que a gente precisa, né, para poder conseguir abrir essas salas em fevereiro. Então, assim, eu quero divulgar muito esse período de cadastro, porque o que acontece? Dia 11 fecha, aí dia 12 aparece uma pessoa lá para não fiz, aquela coisa toda. Então, assim, estou já divulgando com antecedência, aproveitando a oportunidade, vou trazer oficialmente para cá, mas vai ficar um mês aberto o cadastro para as famílias poderem pleitear a vaga de creche de educação infantil o ano que vem, tá? 2023. Antes de encerrarmos, quero agradecer a presença do Lucas, do prefeito Marcelo, do Henrique, todos os pares dos vereadores, o William, o Hermes, o João, o Baiano, todo mundo aí presente. E agora mesmo começaremos a sessão às 7 horas. Lucas, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, só gratidão e parabenizar, porque antes era diferente. Nós tínhamos que convocar, na gestão passada, nós sabemos o que passamos. Aqui convocava e chegava aqui, quantas perguntas fazia que a própria secretária de Educação não sabia nem responder. Um dia nós perguntou para ela quanto que era o custo de uma creche, ela não sabia. Quantos alunos tinha uma creche, ela não sabia. O que é gestão, o que é diferença, o que é comprometimento. Então, muito obrigado mesmo, porque educação é só agradecer e só está crescendo. A educação em Paraíso, como creche, como as escolas,
é referência, acho que no estado de Minas hoje. Não pelos grandes profissionais, tem como diretores, servidores, auxiliares de limpeza. Eu falo, a maior tristeza que eu tive no mandato anterior foi quando foi dispensado mais de 150 auxiliares de limpeza, merendeiras. Foi o dia mais triste que eu passei na sessão anterior, da gestão anterior. Quando foram dispensados, pedimos pelo amor de Deus, fomos nas escolas, ali no Embrantina, chegando lá, foi eu, Marcelo, acho que o Vinícius estava presente, chegando lá, já estava lá não era nem o secretário que estava lá, mandaram um pau mandado lá para dispensar as merendeiras. Então o Luiz estava presente, chegamos lá de supetão, mas foi passado. Mas a gente tem que lembrar do passado, do antes e depois, porque o que nós passamos no antes e o depois hoje é totalmente diferente. A alimentação que tem essas crianças, as nutricionistas, não deixar de agradecer o trabalho da Tânia e da Renata, que faz um belo trabalho. A alimentação, não é qualquer um que tem uma alimentação, que tem uma escola. Então, muito obrigado mesmo, viu, Lucas? Prefeito. Senhor presidente, só deixar registrado, né, que houve a licitação essa semana dos veículos novos da educação. Então, chega mais... Que beleza. 2 caminhonetes, Lucas? Foram 2, né? 2 caminhões, 2 caminhonetes, 5 vans. Dessas 5 vans, quantas que são adaptadas? A 5, né? 5 vans. 5 vans adaptadas. Para cadeirante? Olha, parabéns, prefeito. 5 vans. Parabéns. Um carros da moto que não deu certo, que deu deserto. Só da moto que ficou para trás, né? Mas assim, é mais um investimento que vai ser contabilizado aí em 2022, desse orçamento que vocês aprovaram ano passado, que a gente está executando esse ano. Né? E são recursos, presidente, que nós só estamos pegando da prefeitura, né, do que a gente arrecada do cidadão e repassando para o cidadão. Né? É uma previsão nossa inaugurar o Roque Scarano no dia 15 de novembro, né, se tudo correr bem, e inaugurar a creche lá do Alto Bela Vista no comecinho de abril. Então aí a gente consegue resolver todos os nossos gargalos aí em relação à educação. Aí o ano que vem a gente vai colher os frutos no aniversário da cidade, com a inauguração das outras escolas, tanto no Belvedere quanto no Diamantino. É isso, senhor presidente. Tá, muito obrigado. E agradecer mais uma vez o apoio dessa casa sempre, que não nos deixou na mão em momento algum. E eu falo, se nós estamos com 94% de aprovação da população, eu devo isso, vou falar que a maioria dessa porcentagem, a vocês, vereadores, que me proporcionam que isso realmente aconteça. Né? Então, quero reconhecer aqui publicamente o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, prefeito. Nós que agradecemos. Presidente, quero agradecer também, agradecer a oportunidade de poder prestar conta, vocês enquanto representantes da população de São Sebastião do Paraíso, prestar conta a vocês é prestar conta para o contribuinte, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por sempre acolher bem os nossos projetos de lei, sempre vocês aprovam, né? E essa parceria. Então, sozinhos, igual o prefeito colocou, a gente não consegue trabalhar, mas em parceria a gente consegue fazer muita coisa boa, igual nós estamos fazendo, por causa dessa parceria. Então, muito obrigado, viu? Então, eu que agradeço, Lucas, mais uma vez. E nosso meio de comunicação, depois veio com o jurídico, Marli já marca toda a reunião dessa casa que for feita na segunda-feira, todos os meios de divulgação, divulgar que de 3 de outubro a 11 de novembro é inscrição para quem quer vaga nas escolas. Aí, para não chegar dia 12 de novembro, me arruma uma vaga lá, você é chegado, vai lá e pergunta, para não acontecer isso, chega. Então, gente, depois divulgar mesmo, a gente divulga vai no Jornal Nacional. Amplamente. Oi, prefeito? A gente vai divulgar também Então, amplamente. nós vamos divulgar, o prefeito, para depois não ter esse problema. Boa noite a todos, aqui agora mesmo 5 minutos, às 7 horas, começaremos a sessão ordinária e declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.